Olá, meus irmãos e amigos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você e também com a sua família. Será que uma pessoa que é extremamente religiosa pode ser, ao mesmo tempo, uma pessoa extremamente indiferente para com o seu próximo? Olha, o Senhor Jesus no capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Lucas, a partir do versículo de número 25, ele tem um diálogo com um certo doutor da lei. E ao ser interrogado por esse doutor da lei, Jesus vai contar uma parábola para este homem. Jesus vai dizer a este homem que descia uma pessoa, um certo homem, da cidade de Jerusalém pelo caminho que vai para a cidade de Jericó. E aí Jesus vai contar que este homem vai ser pego de surpresa por ladrões, por salteadores. E os ladrões vão roubar este homem, este viajante. E além de roubar este homem, vão espancá-lo, deixando meio morto. A palavra meio morto para nós seria como alguém que está em coma, próximo da morte. Muito bem, Jesus fala que por este mesmo caminho está descendo um certo sacerdote, alguém que era extremamente religioso. Alguém que conhecia os mandamentos. E o principal, os maiores mandamentos são que nós devemos amar o Senhor nosso Deus e o nosso próximo como a nós mesmos. Este sacerdote, ele conhecia este mandamento. Ele era alguém que se dedicava aos estudos e ao ensino da lei. Este sacerdote, ele passa por aquela pessoa que está caído próximo do caminho, meio morto, quase que morrendo em coma. Ele olha, ele observa e nada faz. E segue tranquilamente o seu caminho, porque aquela pessoa que estava ali caída julgou ele não era alguém da sua parentela, não era alguém próximo dele, e ele não tinha nada a fazer em favor daquela pessoa. Jesus continua contando a parábola. Ele diz que logo após a passagem do sacerdote por aquele homem que estava caído à beira do caminho, desceu também um levita, alguém que fazia parte da tribo de Levi, alguém que estava constantemente no templo trabalhando, oferecendo ali os sacrifícios, fazendo ali os ritos religiosos, alguém que estava envolvido constantemente com, entre aspas, a obra de Deus. Aquele levita passou por aquele homem, olhou para ele naquela situação e nada fez. E foi seguindo embora ao seu caminho. Jesus contou que por aquele caminho vinha um samaritano. Os samaritanos eram um povo que vivia nos territórios de Israel. Era considerado um povo misto. E os samaritanos e os israelenses daquele período sempre tiveram atritos, sempre tiveram algumas confusões, de maneira que eles não eram um povo que se relacionava muito bem. E os samaritanos, por vezes, era até um povo odiado por parte da população de Israel naquele período. Mas Jesus fala que este samaritano, ele vem montado no seu animal, no seu cavalo, enfim. E quando ele vê aquela pessoa que está caída próximo do caminho, todo machucado, todo ferido, ele desce do seu animal. Ele traz consigo azeite, traz consigo remédios e vai até aquele homem. E faz ali os primeiros socorros para aquele homem. Passa ali um azeite, passa ali um remédio, faz uma atadura e pega aquele homem com todo carinho, coloca ele sobre o seu animal e o leva até um local aonde ele tivesse segurança e aonde ele fosse receber maiores cuidados. E aí Jesus fez a pergunta para aquele doutor da lei, mediante a esta história, a esta parábola, Jesus pergunta: quem foi o mais próximo do homem ferido? Foi o sacerdote? Foi o levita? Ou foi o samaritano, que naquele período era um povo desprezado? Ora, esta parábola tem muitos ensinamentos para nós sobre amar a Deus e sobre amar o próximo. Quantas vezes nós estamos agindo como samaritano, como levita, envolvidos, entre aspas, na obra do Senhor,
e desconsiderando a necessidade alheia, desconsiderando a necessidade ao lado, desconsiderando que pessoas que convivem conosco, que estão caminhando nos mesmos caminhos que nós, que às vezes trabalha na mesma empresa, que mora no mesmo bairro, que frequenta a mesma escola, pessoas assim, que estão por um acaso transitando por nossas vidas, pessoas como aquele homem estão feridas. Feridas por quem? Pelo ladrão. E a Bíblia diz que o ladrão, ele é Satanás, o diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Quantas pessoas estão feridas, estão machucadas, foram roubadas por Satanás, foram destruídas por Satanás. E tudo que essas pessoas esperam da parte de nós, da parte da igreja, é uma palavra de vida, uma palavra de esperança, é uma mão amiga. Mas nós, a igreja, como aquele levita, como aquele sacerdote, estamos apegados à religiosidade, estamos apegados aos nossos eventos, às nossas festas, às nossas realizações, comemorações, e estamos passando como se nada estivesse acontecendo ao lado, como se uma multidão de vidas humanas, de almas humanas, não estivessem caminhando em direção ao inferno, sem ouvir falar do Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A igreja, infelizmente, neste momento, está se tornando uma igreja indiferente. A igreja, infelizmente, neste momento, está se comportando como aquele sacerdote, como aquele levita. Não está se preocupando em estender a mão, em anunciar Jesus Cristo, em dar a solução que o mundo precisa. A solução que o mundo necessita está na igreja. A igreja é a detentora do Evangelho. A igreja, ela é a coluna, a firmeza da verdade. A igreja tem a palavra de vida e de esperança que o mundo tanto precisa. E nós não podemos nos acomodar, não podemos nos acostumar a viver de forma indiferente. Que o Senhor nosso Deus venha nos tocar em nossos corações e que nós venhamos a agir como aquele bom samaritano. Que nós venhamos nos doar, que nós venhamos a abrir mão do que é nosso para fazer algo para aquele que ainda não ouviu o Evangelho, que ainda não foi salvo por Jesus Cristo nosso Senhor, mas que é alvo dos propósitos, dos projetos e dos planos do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe a sua família, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.